Jean-Pierre Fuchs, ou JP, como seus amigos o chamam, tinha um físico simplesmente incrível. Ele era um monstro absurdo que chamava a atenção de toda a cena do fisiculturismo. Tido como um jovem promissor, ele tinha o tamanho, simetria e condicionamento para levar sua carreira muito longe. Certamente, muitos acreditavam que ele poderia vencer o Mr. Olympia um dia. E realmente, analisando cada foto e vídeo de Fuchs, podemos ver um potencial genuíno. Mas como bem sabemos, nem só de alegria viverá o homem. Ele tragicamente se envolveu em um dos acidentes mais feios e dolorosos da história do fisiculturismo. Nesse vídeo, eu te conto o que aconteceu com ele e como essa fatalidade trouxe sérias e irreversíveis consequências em sua carreira tão promissora. O fisiculturista nasceu no dia 5 de novembro de 1968, em Briga, Suíça. Ele começou a treinar quando tinha apenas 16 anos e 2 anos depois participou de uma competição local de fisiculturismo, onde ficou em 4º lugar. 4 anos após o início dos treinos, seu peso corporal já era cerca de 120 quilos, algo realmente muito expressivo. Depois de se tornar o campeão mundial amador da IFBB, na categoria peso pesado em 1994, ele foi para a Liga Profissional em 96, quando fez sua estreia no card profissional naquele ano, aos 27 anos. Sua vida não foi fácil perante a competição, que estava repleta de lendas. No entanto, o fisiculturista de 1,80 m de altura e cerca de 123 kg não poderia, de forma alguma, ser esquecido. Durante 10 shows profissionais em seu ano de estreia, em 96, ele foi subindo gradualmente nos rankings até conquistar o 8º lugar em seu primeiro Olímpia, e bateu na trave no GP da Rússia, no qual amargou um 2º lugar. Fuchs sempre foi reconhecido por sua solidez muscular, especialmente pela espessura de suas costas e pela largura de seus ombros. Em meados da década de 90, há quem diga que ele era provavelmente o único atleta que poderia se igualar ao lado de Dorian Yates na pose de costas. E realmente, como vemos nessa foto, o desenvolvimento das costas de JP era extraordinário. No entanto, uma preparação mais fraca e um meio do corpo mais retido foram obstáculos que impediram tal confronto. Fuchs terminou em 7º no Mr. Olympia de 1997 e ficou em 4º no Arnold Classic em 1998. Bom, em 1999, quando ainda tinha apenas 30 anos, muitos acreditavam que ele já não era uma ameaça em cima do palco. Em 2002, Fuchs foi convidado para uma sessão de fotos de uma revista, mas o que ele não sabia é que sua carreira estaria perto do fim. Segundo o jornalista Peter McGuff, às 11h22 de uma quinta-feira, em 2 de maio de 2002, tudo estava certo com a vida de Jean-Pierre Fuchs. Com cerca de 127 quilos, ele estava em sua melhor forma e apreciando a perspectiva de se classificar para o Mr. Olympia na Noite dos Campeões. Às 11h23, tudo mudou. Os sonhos de Jean-Pierre estavam em ruínas, enquanto ele estava prostrado no chão da Gold's Gym, Califórnia, completamente imobilizado. Enquanto fazia agachamento com cerca de 306 quilos em uma sessão de fotos para a Flex Magazine com o fotógrafo Chris Land, ele de repente desmaiou e caiu no chão da academia. Jean-Pierre Fuchs diz o que se lembra do acidente. Esse peso não é um problema para mim. Eu havia feito a mesma coisa uma semana antes para o meu vídeo de treinamento. Comecei a agachar e estava tudo bem. Então, em uma fração de segundos, fui do completo conforto ao colapso. Meus joelhos simplesmente caíram. Eu caí tão rapidamente que os observadores não tiveram tempo para reagir. Depois, eles me disseram que se sentiram mal com isso, mas foi tão rápido que ninguém poderia ter tirado o peso das minhas costas. Ele caiu de joelhos e balançou um pouco para trás antes que o peso fosse tirado dele. Quando a carga foi retirada, ele se lembrou de algo que lhe disseram uma vez. Para reduzir o dano ao tendão após tal lesão, as pernas devem ser mantidas retas. Com isso em mente, ele de alguma forma endireitou as pernas no chão, enquanto o fotógrafo e seus assistentes correram e começaram a aplicar gelo em ambos os joelhos.
Enquanto esperavam pelos paramédicos, Jean-Pierre disse que inicialmente não estava com muita dor e não tinha certeza da gravidade de seus ferimentos. Depois de alguns minutos, o joelho direito inchou assustadoramente. Em seguida, uma dor quase torturante começou. No entanto, o pensamento mais importante na mente de JP não era a dor, mas sim que todos aqueles meses de treinamento e dieta não serviriam para nada. Apesar do seu próprio trauma, ele pôde ver que o acidente havia afetado o Land e tentou animar o espírito do fotógrafo, brincando: "Bem, Chris, parece que o leg press de 450 quilos não vai rolar." Relembrando o acidente, Land diz que apesar da dor e da agonia em que ele estava, conseguiu fazer uma piada. Muitos dos profissionais estariam chorando, mas Jean-Pierre apenas cerrou os dentes. "Eu tenho falado com ele regularmente desde a lesão. Nenhuma vez ele deu vazão a qualquer pensamento de sentir pena de si mesmo. Ele é um cara notável." O diagnóstico foi de ruptura do vasto medial da coxa esquerda e ruptura dos ligamentos da patela da perna direita. Às 15 horas de sexta-feira, 3 de maio, ele passou por 4 horas de cirurgia para reparar os danos. Foi-lhe dito que a cirurgia correu tão bem quanto o esperado. Seu médico disse que ele estava confiante de que o quadríceps esquerdo se recuperaria completamente, mas alertou que era muito cedo para dizer se o mesmo seria verdade para a patela danificada. Jean-Pierre permaneceu hospitalizado por 2 semanas e voltou para sua casa em Palm Springs na segunda-feira, 20 de maio. Apesar de estar em uma cadeira de rodas com as pernas esticadas, Jean-Pierre visitava a academia todos os dias para fazer a parte superior do corpo. Em casa, ele continuou a prática e afirmou: "Eu tenho que ir para a academia. É quem eu sou. Fisicamente, eu preciso sentir o peso. E mentalmente, tenho que declarar que sou um fisiculturista." Enquanto esperava pelos paramédicos, Fuchs disse que muitas coisas passaram por sua cabeça. Se ele tivesse uma grande carreira profissional e já tivesse ganhado vários títulos, talvez a aposentadoria parecesse o caminho a seguir. E completou: "Para a própria paz de espírito, tenho que subir ao palco apenas uma vez, parecendo o Jean-Pierre que sei que posso ser. Preciso fazer isso antes de me aposentar." Para ele, deitando no chão de uma academia não era a maneira correta de se aposentar. Assim como a Fênix, Jean-Pierre Fuchs voltou milagrosamente ao palco na Noite dos Campeões em 2003. Não conseguiu uma boa colocação por motivos óbvios, mas provou a si mesmo que ainda conseguiria subir por mais uma vez. Ele ainda tentava o seu melhor para treinar depois que seus joelhos foram completamente destruídos. Porém, teve que desistir da ideia de continuar, encerrando efetivamente sua carreira como fisiculturista. Parece que essas questões ainda o tormentaram recentemente. De acordo com um post em sua rede social, Jean-Pierre Fuchs foi forçado a voltar ao hospital em junho de 2020, a fim de fazer uma cirurgia de artroplastia do joelho. Felizmente, parece que Fuchs conseguiu realizar o procedimento sem mais complicações. Ele atualizou seus fãs algumas horas depois, compartilhando o raio-x de seu joelho. Além disso, ele explicou que as coisas estavam indo bem. Ele estava animado para trabalhar em sua recuperação. O ex-fisiculturista, desde então, mudou-se para uma carreira como treinador online, trabalhando para ajudar os outros a alcançar seus próprios objetivos de condicionamento físico. Ele é uma lenda no esporte e, desde então, se tornou um treinador amado. Toda a comunidade estendeu a mão para lhe desejar boa sorte durante esse período de cura. Realmente, um atleta que poderia ter ido muito mais longe em sua carreira. Há fatalidades que não sabemos explicar. Diz aí nos comentários o que achou desse acidente. Só de olhar essa foto já me dá um baita nervoso. Te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para um amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!